Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast aqui da Inédita. Estamos neste momento na Inédita de Odivelas, das Colinas do Cruzeiro. O meu nome é Ana Rocha, sou a diretora técnica aqui da clínica e tenho o gosto hoje de estar com uma técnica da nossa equipa, a psicóloga da educação, que é a Beatriz Duarte. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast, que é sobre o tema dos videojogos e da internet, o uso excessivo. No dia-a-dia da Beatriz, ela trabalha sobretudo com crianças e adolescentes e acompanha-os nos seus desafios de desenvolvimento, de aprendizagem e de bem-estar. Atualmente exerce funções aqui na clínica e desde o período da pandemia que certamente a Beatriz tem observado um fenómeno muito marcante. O aumento de questões ligadas ao uso da internet e dos videojogos entre os mais jovens. E é exatamente isso de que vamos falar hoje, não é, Beatriz? Exatamente, aqui falar um bocadinho o que é que os jovens têm, porque é que surgiu esta questão dos jovens, o que é que está por trás e porque que motivo é que também tem vindo a ganhar tanta importância. E também de que forma é que os pais e os educadores podem ajudar a orientar as crianças e os adolescentes neste mundo digital, uma vez que é uma preocupação premente de pais e de educadores. Completamente. Também, provavelmente, a Beatriz vai avançar um pouco quais são as principais causas e as consequências do uso excessivo de videojogos na internet. Sim, exatamente. E também é muito importante sublinharmos aqui já de início que nem tudo é negativo, que é os jogos têm as suas desvantagens, é claro, mas também podemos tirar aqui algumas vantagens e utilizá-los eles mais positivos no nosso dia-a-dia. No fundo, o objetivo deste podcast é trazer-vos informação muito prática e reflexões que vos ajudem a compreender melhor este universo e também a poder apoiar os jovens de forma equilibrada e saudável, que é o propósito também da Inédita. Exatamente. Vou-lhe colocar agora algumas questões que têm pertinência e também para podermos ajudar nesta temática. O que é isto dos videojogos e como é que surgiu esta questão na adolescência? Então, para nós começarmos aqui a falar um bocadinho dos videojogos, temos que definir o que é a dependência dos jogos, que é a dependência aos jogos é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e pelo DSM-5, que é o nosso manual aqui mais dos psicólogos, dos médicos, como uma perturbação de jogos na internet. E isto da perturbação dos jogos na internet refere-se sobretudo ao uso compulsivo dos videojogos, que prejudica aqui o funcionamento pessoal, social e educativo ou familiar de qualquer indivíduo, isto seja num adulto como num adolescente. Nós viemos aqui falar um bocadinho mais dos adolescentes, mas no entanto esta perturbação também aos adultos, exatamente, não é? É um bocadinho transversal a qualquer um de nós. Desde a pandemia que a questão dos videojogos, devido ao confinamento, que se tornou mais claro, um tema mais claro entre os pais, e daqui surge mais esta necessidade de falarmos um bocadinho sobre este tema. Sim, e hoje em dia é uma preocupação que aparece mais nos órgãos de comunicação social e tudo mais, que aparece mais este tema. Exatamente, é a questão que antes havia outros tipos de perturbações, é assim, o jogo sempre existiu. Devido aos avanços tecnológicos, esta questão é que veio surgindo no fundo e muito mais depois do confinamento. Claro, porque eles ficaram fechados em casa, não é? Eles e nós ficámos todos fechados em casa. E depois... E os jogos online, não é? E foi mais por aí onde surgiu mais esta questão ultimamente. Pois não é só os jogos online, não é? Estamos a falar também aqui das redes sociais, pronto, no fundo. E as redes sociais e esta parte mais online também foi uma forma de os jovens também continuarem a manter o contacto e interagir e a prolongar as conversas, as amizades, fora do contexto escolar na altura da pandemia e que hoje em dia também continuam. Eles vão para a escola, agora por acaso os telefones já são proibidos nas escolas, mas é de há muito pouco tempo, é mesmo a norma. Estamos a falar de há muito pouco tempo. Hoje Sim, estamos só em deste dezembro. Só deste ano letivo. E claramente, agora isto foge já para um bocado para outro tema no fundo, mas também agora o que se tem registado é um aumento de comportamentos mais negativos dentro da escola, porque as crianças já não sabem socializar sem um telefone, não é? Eles estão completamente, ou pelo menos estão muito agarrados, não é? À internet, muito viciados nas redes sociais, sempre a clicar, atravessam as estradas, muitas vezes não olham para os carros porque vão completamente absorvidos no ecrã.
completamente. E depois lá está, estamos sempre numa bola de neve. Eles acordam, a primeira coisa que fazem é pegar no telefone, nem que seja só para desligar o simples alarme, E não é? deitam-se também com o telemóvel debaixo Exatamente. da almofada, também Pronto. já ouvi essa versão. Sim, sim, pois lá está. É o estímulo constante, não é? São as luzinhas que se acendem no cérebro quando eles estão a ver os TikToks, os Reels e por aí. E nós também, não é? Uhum. O cérebro humano, pronto, é transversal nesse sentido, mas lá está. As crianças, os jovens acordam, a primeira coisa que fazem é ir a ver as notificações e nós também, no fundo, não é? Mas Uhum. depois eles deitam-se também, estão a colocar o alarme no telefone e desligá-lo, estão sempre a receber estímulos constantes. E depois na escola são privados disso e claramente os comportamentos mais desafiadores vão surgindo porque lá está. Aquilo é a vida para eles neste momento e é uma coisa muito deles. Ainda esta semana um pai estava a falar no sentido de que eu tirei o telefone do meu filho. O meu filho estava a dizer que o telefone era dele. Mas o telefone, quem o pagou, quem lhe deu, o telefone é do pai. Mas eles ficam Apesar. irritáveis, não é, Uhum, Beatriz? porque Há é uma uma certa coisa. compulsão para. Não, é uma certa compulsão. Isto é do telefone, bem, é uma coisa que tem panos para mangas, mesmo como se diz, mas hoje em dia há um número completamente crescente do vício do telefone. Mas isto aqui em relação aos videojogos, pronto, não vamos fugir muito ao tema, mas os principais assim, sintomas que se pode ver quando isto nos adolescentes, que é quais são os principais sintomas que indicam que é uma perturbação mais ligada ao vício, que é principalmente, isto é o primeiro, que é a Uhum. tendência a prolongar aqui o jogo, ou seja, quando eles perdem a noção do tempo, e depois há uma coisa muito que é o que a doutora Ana estava mesmo agora a dizer, que eles ficam muito irritados, muito uma compulsão, Ansiosos, não é? E ansiosos, agressivos porque mesmo. Eu já vi crianças sim, com atos de agressividade contra os pais quando os pais lhe querem retirar o não, telemóvel. exatamente, é mesmo isso, é porque eles pensam que é uma coisa muito deles, mas no fundo é deles, claro, mas enquanto estão em casa dos pais, como se As costuma regras são dizer, dos pais. as regras é nossa, é dos pais que, no fundo, nós é que lhe demos o telefone, é verdade, mas enquanto estão na nossa casa, como se costumam dizer, e não, pronto, claramente o smartphone, o tablet, o que seja, é nosso. No entanto, o filho também é nosso, portanto, nós, apesar de tudo, temos ainda sempre alguma autoridade. O problema não é eles terem o telefone, mas sim não saberem controlar o uso de, e por isso é que eu estava aqui a falar mais nestes sintomas, ficam, quando há esta tendência de prolongar, é só mais um bocadinho, mais 10 minutos, depois estes 10 minutos é mais uma hora, mais 20, mais duas, não é? Tudo isto em horário escolar, que só por si já não tem nada de bom. Depois há aqui esta agressividade quando o jogo é interrompido, também um dos Uhum. sintomas. E depois é aqueles sintomas de abstinência que a doutora Ana estava a dizer, ficam muito ansiosos, não é? Isto é claramente outro sintoma que é as dependências, não é aquelas que têm as substâncias, as que não têm, aqui não há uma substância, esta dependência aos jogos, mas há um objeto físico Uhum. e há aqui um sintoma de abstinência que pode ser então a ansiedade, a impaciência quando não é possível jogar ou estarem só por si Ligados. ligados online, pronto, Uhum. online, à internet, aos videojogos, por aí. E depois é assim, também há uma diminuição aqui dos interesses por outras atividades, enquanto eles antes jogavam muito à bola, não é? Vão para a Hoje, rua. exatamente, hoje o que fazem já não, jogam online, em vez de jogarem à bola, agora jogam FIFA e por aí não tem mal nenhum jogar a FIFA, atenção. Mas, ou seja, passámos de tudo o que era presencial tudo Para o para o online, digital, não é? exatamente, para o digital. E isso é mais um dos sintomas. E é por aí, ó, é sempre importante haver as atividades extracurriculares, nem que seja só para o nosso bem-estar físico e Sobretudo depois, o desporto, não é? sobretudo, o desporto, não é? Mas há aqui esta diminuição de preferem estar a fazer tudo online em vez de estarem a fazer aquilo que deviam fazer presencialmente, nem que seja só o comunicar, irem ao cinema, irem a algum lado, e é muito por aí. E depois desta diminuição deste interesse. Há então a negligência nesta fase mais escolar, não é? Em vez de estarem a fazer um TPC, preferem
Claro, eles vão sempre preferir estar a fazer o que é que seja, a fazer Trabalhos de casa. trabalhos de casa. Isso é normal, na nossa Não, época também era assim. sempre vai ser assim, não é? Como eles costumam dizer, não é trabalho para casa, é uma tortura para crianças, mas há aqui esta. Pronto, começam a evitar a descer as notas, que é assim, o sintoma mais claro na parte mais académica, que é a queda aqui do desempenho escolar, e depois é uma coisa que depois já é muito, ou seja, já passa também para os adultos, que é o ocultar a verdade. Ou seja, quanto tempo é que jogaste? Joguei 1 hora. No fundo, tiveram 6 horas e por aí. E tal e qual como o telefone. Se nós formos ver a atividade das crianças nos telefones, nós perguntamos: então quantas horas é que tu tiveste ou achas que tiveste? Uma, duas no máximo. E se Vamos calhar ver. eles também nem têm Não consciência. tem. Não. Umas vezes omitem mesmo porque não querem ser penalizados, mas Claro. outras vezes eu penso que eles nem têm consciência Não, é isso. É quando, lá está. Vem um Reels ou jogam um jogo. Isto no jogo se perde-se a noção claramente do tempo. do tempo, lá está. E é aqui também um dos principais sintomas. Eu estou a falar só aqui mesmo dos principais, porque são vários, mas há aqui a manipulação, não é? O esconder a verdade quanto ao tempo que se teve a jogar, porque se perde a noção do tempo. No entanto, também eles têm a noção que ultrapassaram, enquanto estão a jogar não se percebe, não é? Mas depois no final percebem que não conseguiram fazer um TPC ou que não conseguiram fazer aquela lei doméstica que o pai e a mãe pediu, muito por aí. Mas lá está, negligenciam aqui a parte do sono, não é? Porque uma criança tem que dormir mais horas que um adulto, e depois há aqui os prejuízos mais significativos, mais físicos também, que é nesta parte do sono, não é só o rendimento escolar, como eu estava a fazer, mas também nas relações físicas, ou seja, falam só online, depois quando vão para a vida real, para a escola não sabem comunicar com os seus colegas. E a linguagem não verbal que é tão importante, não é? Porque a linguagem não verbal nós vamos ajustando, vamos compreendendo e codificando as mensagens através dos gestos, através do olhar, do sorriso, da expressão corporal, e tudo isso acaba por não estar presente quando é uma comunicação online e muito, pelo que eu vejo, muito escrita. Sim. E depois eles passam tanto tempo na internet que eles depois já adotam certas coisas que vêm, por exemplo, vamos falar agora aqui, por exemplo, da língua brasileira, não é? Da fala brasileira, do idioma, no fundo, que ocultam os verbos, não é? Posso água, podes o quê? Podes beber água, não é? Eles vêm, jogam tanto que nem se apercebem, assim. Agora estava-me aqui a lembrar de uma coisa que nós estamos aqui a falar de adolescentes, mas os adolescentes, entre aspas, de 20 anos, há 5 anos atrás tinham 15 anos. E foi aqui a questão da pandemia, por isso nós estamos agora a falar de adolescentes, não é? Mas no fundo 18, 19 anos já são adultos. Já são adultos, no entanto, pronto, esta perturbação mantém-se, mas não nos podemos esquecer que os jovens hoje em dia, não é? Os que têm 15 agora, há 5 anos tinham 10. Não é? Estamos aqui quase a falar dos filhos, dos adolescentes, do confinamento, e por isso é que estas questões surgem tanto, pronto, ultimamente. Mas no fundo, em termos de sintomas, assim, é muita tendência a prolongar, os sintomas de abstinência, a ansiedade, a agressividade, diminuir a diminuição aqui do interesse por outras atividades, é preferirem sempre jogar e não continuar aquilo que antes faziam antes de jogar, não é? O futebol, a natação por aí, aqui a negligência mais escolar, pronto, as notas, e mentirem, ocultar, muito por aí. Pronto. Provavelmente isto também tem impactos em termos neurológicos, não é? Sim, porque completamente. Esta estimulação audiovisual muito rápida, são estímulos muito rápidos, não é? Que vão diretamente para o inconsciente, e isso a médio e longo termo também trará certamente alterações. Sim, lá está. Ou seja, o que eu estava a dizer, há as substâncias, não é? Umas dependências com substâncias, isto é sem substâncias. Mas é um comportamento aditivo. É completamente, e tem alterações cerebrais, e depois lá está. Tudo o que é uma dependência, não é? Não é bom. Não é bom. Não há nada de bom em qualquer dependência. Mas é muito, muito por aí. Oh, Beatriz, e existem algumas populações mais vulneráveis que outras?
Sim, o que os estudos nos indicam é que há mais rapazes a jogar do que as raparigas neste momento, principalmente isto nos últimos anos. As principais causas aqui para o uso excessivo ou o vício dos videojogos centram-se sobretudo esta exposição ao jogo começar muito cedo, ou seja, quanto mais as crianças, por exemplo, têm acesso às tecnologias, há maior probabilidade de, no futuro, criarem esta dependência. Quanto mais, ou seja, quanto mais nós conseguimos prolongar a evitação, no fundo, das crianças ou dos adolescentes, ou seja, não é bom, claramente, uma criança, como nós muitas vezes vemos, não é? No dia a dia, nada de benéfico que tem, no fundo, estar com 3 anos já ter acesso a um tablet, ou um telefone, ou um vídeo, nem que seja só um vídeo. Eu vou-lhe contar uma história ainda Sim. mais bizarra. Uhum. Há muito pouco tempo, num hospital, eu estava à espera numa sala de espera para uma consulta, e estava um senhor com um bebê ao colo. O bebê não tinha mais que um mês. Certo. E ele ligou o YouTube e pôs um desenho animado virado para o bebê. Sim. Eu estava completamente Uhum. estupefacta como é que um pai com um bebê tão pequeno está a dar-lhe esta estimulação. Sim. Qual era o objetivo, não é? É mesmo isso, é isso que acabou a dizer. A probabilidade desse bebê com este, não é? Criar uma dependência relativamente a uma criança Muito que, maior. que só teve acesso aos 5, 6, 7 anos, pronto, lá está, vai ser muito superior se em relação àquela Sim, criança que não sim, teve esse sim. acesso. No fundo é muito isto, não há causas, não é? Nem é igual, mas há algumas causas que indicam que a probabilidade de ser dependente relativamente a estas tecnologias e aos videojogos, e a principal é mesmo esta, quanto mais cedo há esta abertura à exposição, maior será a probabilidade de, no fundo, existir este vício mais tarde. Pois é assim, os jogos são cada vez mais realistas, não é? E possuem vários mecanismos de recompensa imediata, como aqueles dos pontos, os Sim, níveis, as sim. conquistas, isto nos jogos, não é? E, ou seja, os fatores tecnológicos e o design de serem tão estimulantes, no fundo, é uma causa que são Sim. estimulantes, não é? Sim. E é uma causa para as crianças e adolescentes, ou seja, de criarem aqui uma dependência, não é? Porque os pontos, os níveis, que ir atrás, aquela parte da estratégia Em vez de estarem a jogar à bola, não é? Exatamente, E de meterem um golo na baliza. Exatamente, é isso mesmo. E depois é criar aquela parte de conseguir, aumenta a autoestima. Quando não conseguir, diminui, não é? Há aqui muitos fatores em jogo. Questão, Em jogo pois. também, isto Sim. é tudo um jogo. Depois há a necessidade também de socialização, ou seja, os jogos e as redes sociais, como estávamos aqui há bocado a falar, permitem interagir online, não é? Seja por videochamada, por mensagens, os jogos mesmo em si, eles estão a jogar, mas estão sempre, por exemplo, têm um microfone, estão a falar com outra pessoa, estão sempre a jogar ao mesmo tempo e também provoca aqui a sensação mais de pertencer também a uma comunidade, ou seja, o meu amigo joga, também jogo, não é? Também quer ser parte do Como ele, pois. E também temos de nos colocar às vezes aqui no lugar deles, que é, eles têm um grupo de 5 pessoas, 4 jogam, eu sou o único que não joga, depois os pais, não é, têm sempre esta questão, mas o meu filho diz que todos Os outros jogam. Pronto, e há 20, 30 anos atrás não existia esta questão de jogos, já existia, mas não era um problema, era, mas não era tão evidente. Pronto, e há 20 anos, 25, o que é que acontecia? Também não tínhamos uns ténis daquela marca, também éramos excluídos. Era mesmo. É isso, os pais muitas vezes dizem, mas depois acabam por ser. Exatamente. Eu ouço muito aquela questão do pai dizer: o meu filho só vai ter telemóvel aos 10 anos. Mas na verdade antecipa a compra do telemóvel ao filho. Porquê? Porque o filho diz que todos os meninos na escola têm telemóvel. Exatamente, E então. Crianças de 10 anos, lá está. Sim. Porque é suposto estarem, não digo a brincar na relva, mas por aí, não é? No insuflável. Mas depois enquanto nós éramos crianças antes e era aquela coisa, era um evento da nossa vida ter a mochila daquela marca ou os ténis daquela marca. Pronto, para as crianças hoje em dia temos que nos adaptar. O evento da vida delas é claramente ter o primeiro telefone, aquele telefone, e é por aí, não é? E os meus colegas têm, eu também queria me sentir parte do grupo. Isto é uma das causas. Pois é assim, há uma tendência para estas dependências aos jogos, redes sociais e por aí,
aparecerem com base no tempo livre, sobretudo nas fases de transição, isto aqui, férias escolares, nós falámos da pandemia, porque há uma tendência, porque muito tempo livre, não podiam nem ir jogar à bola, não podiam ir saltar à corda lá para fora, não podiam estar em comunidade com o resto, e esta tendência, pronto, ou seja, nas férias, se não têm nada para os ocupar, há aqui uma maior motivação para o uso das tecnologias, ou então após as escolas, como é óbvio, as crianças que saem da escola e têm uma atividade extracurricular, o que seja, podem-se, pronto, lá está, utilizar o seu tempo a favor. Aqui as crianças que não têm nada e vão simplesmente para casa, claramente vão ter aqui vão estar mais vulneráveis ao uso, não é? E hoje em dia as crianças também têm muita dificuldade em estar no tédio, não sabem estar no tédio, no fundo, não sabem, têm que ter sempre alguma coisa para fazer, não sabem apanhar as ditas secas, e depois quando há aqui, lá está, quando não há aqui uma atividade extracurricular ou há outras atividades, o jovem tende sempre a passar mais, ou seja, há mais probabilidade de utilizarem as redes sociais, o que seja. Depois, jovens mais vulneráveis, por exemplo, com maiores problemas familiares, escolares e emocionais, não é? Devido ao contexto familiar, ou seja, coisas mais para trás. Claro. Utilizam muito os videojogos, não é? E através de videojogos, redes sociais, como uma distração, não é? Isto também não só na adolescência, mas normalmente quando nós temos problemas que não são tratados, isto até de Escamotear, no saúde, não fundo. é? No fundo é camuflar, ou seja, vamos buscar, vamos à procura de satisfazer as nossas necessidades, não é? De forma a termos alguma satisfação. Sim, outras compensações, Exatamente, não é? exatamente, outras compensações, pronto, e é mais por aí, depois é até mesmo a redução da ansiedade, e lá está aquilo que eu estava a dizer do tédio, pronto, vou jogar, não estou aqui a fazer nada, não há nada de útil para fazer, pronto, e vamos aqui jogar. Agora é assim, responder claramente à pergunta, quem é que é mais vulnerável? Pronto, há aqui uma tendência para os rapazes serem mais vulneráveis, mas adolescentes em fase de crescimento, não é? As crianças também, no fundo, ainda estão a formar hábitos e rotinas. Portanto, são sempre mais suscetíveis a exageros, e por isso é que nós temos de estar atentos, porque eles têm muitas dificuldades em planear a rotina, nós também, mas eles ainda mais, e é por isso é que temos que os ajudar a ocupar aqueles bocadinhos, não é? Já estou como se diz, os professores como dizem, onde é que aparece mais a indisciplina. É nos tempos que eles já acabaram o trabalho na sala de aula, não é? Então à espera que o professor diga outra tarefa. E aqui é um bocadinho isto na adolescência dos jogos, pronto. Oh, Beatriz, mas o que os pais e os educadores querem mesmo é saber quais são as principais estratégias, não é? Porque Sim. problemas já eles têm e eles querem agora soluções. Não, e quando eles vêm, pronto, aqui há inédita, no fundo é na inédita e à procura de nós nas redes sociais, é no fundo para nós conseguirmos dar-lhes uma resposta. Mas é assim, há várias estratégias comuns, no entanto, cada criança é uma criança pessoal, única, no fundo, o que se pretende aqui é, de forma geral, ajudar, não é? Com estas informações, mas não se esquecer que cada criança é diferente, é única, e temos que procurar quais são as melhores estratégias E ajustá-las, no fundo, exato, não é? e ajustá-las mesmo à rotina. Nem todas temos as crianças têm as mesmas rotinas, não é? Então, assim, a primeira, mas não é mais importante, é manter aqui os computadores e as consolas nos espaços comuns, ou seja, não esquecer que o quarto das crianças é um quarto que é para dormir, em primeiro lugar, e depois já entra aqui outras questões, as perturbações do sono, que falámos há bocado, que é, não se pode olhar para o nosso quarto e para o quarto das crianças como um sítio de lazer, ou seja... Pois, eles fazem tudo, não é? Fecham-se os quartos. Exatamente, é mantermos aqui a portinha aberta, não é? E tentar pelo menos colocar aqui as consolas, quando possível, em espaços comuns, ou seja, na sala, que não vamos colocar na cozinha, se calhar, porque também a cozinha tem outras funções que não é de lazer. Sim, lazer à mesa, não é? Mas pronto, aqui tentar colocar aqui as consolas nos espaços, ou no fundo, Onde toda a gente onde se passa, tem não é? acesso, não é? Sim. Para também termos um bocado de controle quanto tempo é que a criança, para percebermos se é um problema ou não é um problema. Nós muitas vezes associamos e depois voltamos àquela série da adolescência que foi muito falado, não é? Sim. As crianças passam o tempo todo no quarto, não é suposto, muito menos a jogar
ou estar simplesmente num telefone, não é? Depois isto é o que eu costumo dizer, que é tratarmos o acesso a estas coisas, à internet e aos jogos, não é, isto é teu, pronto, como se costuma dizer, o telefone é do meu filho, não é? Não é? No fundo, nós oferecemos, mas continua na nossa posse. É tratar aqui este acesso como uma recompensa e não uma coisa que é garantida, não é? Porque depois Pode ser dada, mas também pode ser tirada. Exatamente, eles são adultos, mini-adultos, que para se terem acesso a umas coisas Tem têm que que ser cumprir outras. responsáveis. Sim. Exatamente, e não estamos, e eles não gostam nada quando nós dizemos isto, não é? Mas a profissão deles é a escola, não é? Não é aquilo lutar para terem seus dois alunos de 20 ou de 100%, tem que garantir o mínimo, que é a aprendizagem e os suficientes, que é temos que trabalhar aqui para o suficiente. Temos o que eu costumo dizer temos que tratar aqui o acesso à internet e aos jogos como uma recompensa e não como algo garantido. No fundo o telefone é deles, não é? Mas é nosso, somos nós que o pagamos, Claro. somos nós que demos e eles não podem esquecer que eles não gostam nada quando nós dizemos isto, que a profissão deles é a Estudar, escola, é a não é? escola. Estudar e ser boa pessoa, não é? Não Sim. temos que criar boas notas, bons alunos, mas no fundo estamos aqui a criar bons cidadãos e os jovens são o nosso